Senta, viado. Chega, senta, pelo amor de Deus, senta. Tá lindo, olha. Sentadinho. Não tem que sentar. Eu sou mesmo No chão. linda. E se eu sentar, ela vai aparecer? Meu Deus. Senta onde você quiser, viado. Quer ficar aqui só me escutando? Fica aqui, Isso. senta, só me escutando. Meu... Onde você quiser. Ai, essas horas. Tô aparecendo? Não. Tá bom. Aí quando eu quiser comentar, eu faço... Aí aparece. Como você vai fazer? Igual pomba. Estamos no cenário do canal das Bi, porque hoje o Inova Bra Bitá tá fechado. Que é feriado. Enfim, então a gente tá aqui no cenário do canal das Bi. Esse é o Bi News. Meu nome é Fernanda Prazer. Esse é o canal das Bi. Eu vou fazer assim e vou fazer assim. Hoje no Bi News. Meu Deus. Hoje no Bi News. Trabalho. Quem nunca, né, trabalhou pra pagar umas aulas de tênis? A gente vai falar mais daqui a pouco. Ariel. Eu já falei sobre Ariel, mas vou falar mais um pouco sobre Ariel. Inclusive tem vídeo que saiu que só eu, você vai assistir. Carol Conká, Linda Quebrada e Glória Groove estão trazendo representatividade inédita no Rock in Rio. Copa do Mundo Feminina, o único coisa de futebol que a gente vai falar aqui que merece, né, respeito. Então é isso, boa noite, boa tarde, bom dia. Fica aqui com esses comerciais. Fazia um tempo que a gente não falava sobre ele, nosso excelentíssimo, talvez não, presidente Pocketnaro. Pra quem não sabe, Pocketnaro é Bolsonaro. Esse moço, Pocketnaro, ele faz umas declarações um tanto polêmicas, não sei se vocês sabem, né? Cada semana tem umas 3, 4 declarações polêmicas. Essa semana ele, por exemplo, falou que a Amazônia é como uma virgem. Todo tarado no mundo tá querendo vir aqui pra poder se aproveitar. É uma analogia ótima, assim, de estupro, que é super bacana de fazer. Mas, assim, surpreendeu o total de 0 pessoas. O que talvez tenha surpreendido algumas pessoas foi a defesa de Bolsonaro ao trabalho infantil. Ele falou que trabalhar quando criança constrói caráter. Você vai lá e você se torna uma pessoa melhor porque você tem, né, responsabilidades que ele, quando era jovem, plantou milho. A mãe dele desmentiu ele há um tempo atrás, falando que ele nunca trabalhou quando era criança, que o dono da fazenda não deixava ele trabalhar. Mas vamos acreditar na história do Bolsonaro. E vamos acreditar na história de várias pessoas que vieram à defesa do Bolsonaro, falando que elas também trabalharam como jovens, né? E que também construir o caráter delas. E quem são essas pessoas que foram, né, pularam assim na frente do Bolsonaro e falando, ele é meu presidente, ele não falou nada de errado? Foram pessoas que, por exemplo, trabalharam arduamente quando eram crianças, fazendo brigadeiro para vender na escola, para o quê? Para pagar as aulas de tênis. Foram pessoas que trabalharam arduamente depois da escola, arrumando as estantes da mercearia do pai. Pra poder ir pra Porto Seguro? Foram pessoas, então, de classe média ou de classe alta, que de certa maneira decidiram por elas mesmas trabalhar. E os pais foram lá e falaram assim, poxa, é importante uma criança que nunca teve que trabalhar, que nunca teve que se preocupar em colocar dinheiro dentro de casa, entender qual que é o valor do dinheiro. Vou deixar essa criança trabalhar para ela entender o valor do dinheiro. Eu mexi a perna, Tem algumas talvez coisas seja que não isso. gosto que você fale, eu acho. Você não quer trabalhar ali. Todas essas pessoas que foram à defesa de Bolsonaro são pessoas de classe média, que provavelmente trabalharam ali quando eram crianças e adolescentes, porque os pais acharam que era importante para elas entenderem o valor do dinheiro. Já que a elas eram dado tudo, né? Elas iam pra escola, elas tinham roupa, elas tinham comida. Então, os meus pais falavam muito isso pra mim, né? Você tem muita sorte que você não tem que trabalhar pra ter essa sua mesada. E aí, às vezes, eles davam pra gente tarefas domésticas até pra gente fazer. Você tem que levar o lixo pra fora, você tem que lavar a louça, você tem que comer as suas verduras pra receber a sua mesada. Isso significa que eu trabalhei pra caralho? Não. Isso significa que os meus pais usaram algum tipo de pedagogia ali para tentar me dar uma noção de valorizar o dinheiro. Quando a gente está falando de trabalho infantil, senhor presidente, e senhores defensores do senhor presidente, a gente está falando de crianças de 9 anos de idade que trabalham em minas de carvão. A gente está falando de crianças de 12 anos de idade que ficam o dia inteiro na rua pedindo dinheiro e vendendo bala. A gente está falando de crianças que têm que trabalhar, senão não comem. Senão a família inteira passa fome. É isso que a gente fala que é trabalho infantil. O resto é uma opção do pai
e da mãe que tem condição de dar tudo pro filho pra falar, trabalha um pouquinho aí pra você aprender a dar valor ao dinheiro. Quando a gente fala de trabalho infantil, é escravidão. O Getúlio Vargas, em 34, proibiu o trabalho infantil. Por que a gente tá discutindo isso em 2019, gente? Aqui embaixo tem um link do Fundo Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Sim, existem instituições que lutam para que a gente não tenha trabalho infantil, não é mesmo? Então, vai lá e tem os números. E a gente vê que o trabalho infantil tem cor, o trabalho infantil tem classe social e o trabalho infantil tem mortes. Presta atenção nisso antes de você tuitar por aí que você trabalhou quando era criança e que isso construiu o seu caráter. Enfim. Vamos falar agora sobre uma notícia que a gente já comentou aqui, e por a gente eu quero dizer eu, e foi domingo, que eu fiz um vídeo falando sobre Ariel. Mas aí eu continuei encontrando coisas maravilhosas a respeito de Ariel depois do vídeo, que eu queria falar aqui no vídeo da semana também. Então, caso você não tenha visto, tá aqui, são 18 minutos, olha só, sem corte, sem nada, tô falando só sobre esse assunto. Mas o que eu quero falar sobre Ariel é, primeiro, Cecília, você vai colocar essa foto aqui. Eu tuitei essa foto. Inclusive, segue a gente nas redes sociais, canal das Bi. Eu tô lá no Twitter, o Herbert responde as coisas lá no Instagram. Cientificamente falando, existem pessoas negras e ruivas. Sabe o que não existe cientificamente falando? Sereias. E as sereias podem ter a cor de pele que elas quiserem, porque elas são seres fictícios que não existem. Inclusive, a Ariel é da Dinamarca. É um absurdo eles retratarem um personagem com traços que não tem nada a ver da sua origem geográfica. Você já ouviu falar em Jesus? Mas eu achei que eu tava numa igreja agora. Evangélica. Jesus é o quê? É provavelmente negro, tem os traços completamente não europeus, e como é que a gente enxerga Jesus quando a gente fecha o olho? Pensa no homem louro de olho azul, branquelo. E aí isso vocês não acham ruim. Vocês vão achar ruim o quê? Quando uma menina que canta bem pra caralho é escolhida pra falar com a Ariel, entendeu? Ah, tenha santa paciência. Então, se você acha que racismo não existe, vou usar aqui a dica da Gabi, como que fala sobre o nome dela? A Gabi do BBB, gente, que ela postou outro dia e que a gente ficou com o coração na mão. Coloca trança feia no Google Imagens e pesquisa. Vai ter um monte de menina negra com trança. Coloca trança bonita pra você ver se não é só gente branca com trança. Racismo que chama. Então tá bom, então vamos para o próximo assunto, que é um assunto bom. E sabe o que aconteceu nesse final de semana que foi ótimo, Cecília? A Copa do Mundo, Cecília! Copa do Mundo Feminina teve a sua final. Pela primeira vez na história, a gente tinha duas técnicas mulheres que estavam ali liderando a campeã europeia, que era a Holanda, e a campeã mundial, né, que era os Estados Unidos, que agora ficou tetra! O engraçado é que é o seguinte, 4 anos atrás teve a Copa do Mundo Feminina, né, e quem ganhou também foi o time dos Estados Unidos. Quando esse time dos Estados Unidos ganhou, foi tricampeão mundial, estavam transmitindo lá nos Estados Unidos, e aí a capitã do time saiu correndo e beijou a sua namorada. Na legenda, assim, apareceu na transmissão falando: fulana de tal cumprimenta sua amiga. Desde então, isso aí é antes de Trump, antes de Bolsonaro, ela tem sido uma figura ativa, não só pela comunidade LGBT, mas também pela questão do pagamento igual para as mulheres no esporte. Principalmente nos Estados Unidos, que é pasmem, a seleção masculina de futebol americana não consegue, assim, nem se classificar para a Copa do Mundo eles conseguem. Eles são péssimos. Quando eles conseguem, eles são eliminados nas oitavas de final, nas quartas de final. Você tem um time feminino que é tricampeão e que recebe menos e não tem tanta ajuda. Então, essa história de que, os homens são melhores do que as mulheres, que a galera usa aqui no Brasil, não cola lá. Porque lá, a seleção feminina tem muito mais título e é muito mais importante no cenário mundial do que a seleção masculina. Mas ela tem falado muitas vezes a favor da equidade de gênero. Foi muito legal que esse ano muitas mulheres que por acaso namoram outras mulheres ou que se relacionam com outras mulheres nessa Copa do Mundo não esconderam seus relacionamentos e para de fazer barulho. Inclusive, Cecília, põe essas fotos lá das meninas, tá? São várias meninas beijando outras meninas. A gente ama. Enfim, sapatão, né, gente? A gente gosta de ver o amorzinho. E aí elas ganharam, entendeu? Enfim, foi muito legal esse ano. Porque não só as brasileiras, mas como as mulheres que amam outras mulheres de todos os países que participaram da Copa do Mundo não esconderam os seus amores. E além disso, rolou um bafafá
que antes da Copa do Mundo começar, perguntaram para a capitã dos Estados Unidos se ela iria para a Casa Branca, caso o presidente convidasse a seleção. Ela respondeu, nunca, mas nunquinha, mas não vou lá, nem que a vagatuça. Foi mais ou menos assim, em inglês, claro. Not even if the cow coughs, ela falou. E aí o presidente virou e falou, acho melhor ela ganhar primeiro antes de sair por aí falando bobagem. E o que ela fez? Ela ganhou, fez um gol, ela foi lá e ganhou, e aí o que ela vai fazer? Ela não vai na Casa Branca. E ele inclusive tinha falado, vocês podem vir mesmo se vocês não ganharem. Elas ganharam sim, são tetracampeões, e muitas delas não vão lá pra Casa Branca, porque quem é que vai querer ir pra Casa Branca pra poder ver aquela cara... Foi legal também quando elas foram ganhar o prêmio, eu esqueci o nome dele, o gerentão da FIFA foi dar o prêmio, quando ele entrou o estádio inteiro começou a gritar Equal Pay. É. Foda também. Gritar o quê? E, tipo, o estádio começou a gritar Equal Pay, que é tipo pagamento igual. Então, tipo, o estádio entrou no movimento das meninas, Equal assim, sabe? Pay. Aí o cara da FIFA lá entregando o prêmio, o estádio inteiro ficou gritando Equal Pay. Aqui. Foi foda. Foram milhares de pessoas gritando quando entrou o pessoal da FIFA lá pra poder dar os prêmios, falando Equal Pay, O que né? significa? Pagamento igual. É o que a gente falou, a primeira vez que a gente falou sobre Copa do Mundo Feminina aqui, a gente falou sobre a disparidade entre a premiação dos vencedores e de todos os times, na verdade, da Copa do Mundo Feminina e da Copa do Mundo Masculina. E outra coisa que a Simone me falou na semana passada, que o Brasil perdeu, infelizmente, né? Mas o jogo que o Brasil perdeu foi o jogo de maior audiência da Copa do Mundo de todos os países. E foi do Brasil, né? Que foi a maior audiência dessa Copa do Mundo. Então, assim, emissoras, marcas, as mulheres brasileiras estão querendo assistir Copa do Mundo Feminina, estamos querendo assistir futebol feminino, sim. Então, você que é a favor do livre mercado, que fica por aí falando que vai resolver tudo, os empresários são bonzinhos e que são eles que vão resolver o problema da desigualdade, vamos começar a apoiar a seleção feminina, vamos parar de contratar fábrica que usa trabalho infantil, vamos começar a contratar pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, entendeu? Vamos começar a fazer as coisas certas, entendeu? Amigo, vem pra cá pra gente falar de coisa boa. Podemos então falar do que é a coisa boa? Ah, que coisa boa! Mundo se acabando, a gente mandando essa porra. Oi, babies! Esse é o Ever. Não me deu tela azul dessa vez, tá vendo? Porque você não deu tempo, né? Ah, por ala! Por ala. O que acontece é que este Rock in Rio terá a presença de cantoras muito especiais, Com certeza. porque a Carol Conká é a atração do Rock in Rio desse ano e convidou a Linda Quebrada, Bicha Travesti e também Glória Groove. Glória Groove. E aí, o negócio é o seguinte, que vocês gostam quando a Fernanda fala isso, vou falar também. Qual que é o negócio? O negócio é que Carol Conká convidou essas duas pessoas para participarem do show dela no Rock in Rio, trazendo então representatividade. A gente sempre, né, fala o quanto isso é importante para que as pessoas se sintam parte de tudo que está acontecendo na vida, e inclusive também desse grande festival. Não é mesmo? Eu fiquei com vontade de ir. Ai, nem me fale, viu? Não quero nem dizer nada, mas marcas, por favor, mandem ingresso. Eu tava vendo aqui, ó, O quê? os dias. Menina, vai ter um monte São de gente muitos boa. dias Rock in Rio, São né? muitos dias, e aí eu quero ir em vários. Ó, presta atenção. Que aí tem um dia que vai ter Carol Conká, Linda Cardi Quebrada B, olha. e Glória Groove, vai ter Cardi B. Risha. Além disso, também vai ter quê? Aí, no dia seguinte, tem Titãs, convidam a Ana Canas, quero. Vai ter Detonautas, eu quero me sentir como se eu tivesse 12 anos de novo. Nossa, PM22 e Raimundos. Olha só, muito 22 Vai anos. sentir muito, realmente, Jovem. jovem. Mas aí o que eu queria ir mesmo... Heavy Baile, Aí gostei. vai ter, presta atenção, quê? Ivete Sangalo, Oh, Google Dolls, Nossa! Dave Matthew Benz e Bon Jovi, tipo, muito minha geração. Aí, no outro palco, vai ter... Presta atenção que esse palco é sensacional. Vai O ter quê? Elza Soares, convida as Bahias e a Cozinha Mineira, Isa e Alcione e Jessie J. Nossa! Ai, Nossa, gente, Jessie J, eu assim, gosto tanto dela. gente, sensacional. E aí, o último dia... Não é Vai ter o último. Anira. Aí Her. vai ter Mano. Pink, gente. Vai ter Pink. Gente. Pink. Pink. Sim, Pink é legal, entendeu?
Mas Her é muito melhor. E vai ter a Ana Vitória e Saulo. Gente. Ainda desculpa. vai ter funk orquestra com a Ludmilla, Fernanda Abreu, Bochecha e MC Sapão. Mas eu tô ansioso pra saber que música é essa que E elas aí, fizeram. no outro dia, vai ter a figurinha fácil de todos os festivais no Brasil, que é Imagine Dragons, que todo festival que Nossa, tem, eles mas, estão. gente, Mas eles são Vamos falar ótimos. a verdade, ninguém cansa de ver aquele boy. A música se chama Alavancou. Essa música que foi gravada pelas Alavancou três. meu coração já, e eu nem ouvi. Especialmente para o Rock in Rio. E uma das frases diz o seguinte: quem se assume causa choque nas mentes mal informadas. Uia. Ah, eu já quero. Gente, eu arrepiei porque eu quero muito essa música logo. Mas então, vocês já sabem que não podem perder Exatamente. detalhes dessa música. Assim que sair na internet, a gente tem que bombar, entendeu? Exatamente. A gente tem que dar uma ignorada, às vezes, nas coisas políticas que o dono desse festival já fez no passado, porque às vezes ele tá tentando mudar. A gente vai ficar aqui analisando. Porque chamou Linda Quebrada, chamou... Não foi ele que chamou, né? Quem chamou foi a Carol Conká. Mas, aí é que tá. O papel do artista é também se colocar de forma política Dentro para que desses pessoas que eventos. não ocupam esses espaços ocupem, né? Exatamente. Inclusive, se você não viu ainda, corre já vi pra o show poder da Elza assistir. Soares. Não tô falando disso, amigo. Eu tô falando no nosso vídeo lá no canal do YouTube do GNT, falando sobre música. Saiu! Que saiu Música e Cultura. Ah. A gente falando sobre figuras importantíssimas que deram a possibilidade para que figuras como Linda Quebrada, As Bahias, Glória Groove pudessem... Nossa, a gente falou delas, né? Olha só, nesse Sim. vídeo. Olha só, a gente... Gente, muito- vocês não podem perder porque tem referências importantíssimas que a gente nem tinha ideia de Exatamente. que já faziam esse negócio de existir lá atrás. Tinha uma Tuca que existia sendo sapatão em 74. Exato. Você conhecia? Eu também não. Ela Então, gostava de piratas. acabou esse vídeo, corre lá pra assistir no canal do GNT. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão para você receber todas as notificações, que é 011 999358285. Repito, 999358285. lembrando que é uma lista de transmissão no WhatsApp. Então, não é um canal de comunicação. A gente não vai responder as mensagens que vocês mandarem. Você manda uma mensagem com seu nome e com o lugar onde você mora, país, né? Cidade, estado, país. Por que isso é importante? Porque a gente está criando listas de transmissões regionais para a gente poder informar para vocês quando a gente for fazer uma palestra, quando a gente for fazer uma viagem, quando a gente for fazer um encontrinho, você saber que a gente vai estar indo para a sua região. Senão você vai ser enfiado em uma região que não é a sua e não vai ficar sabendo as notícias da sua região. Outra coisa, essa quinta-feira sai mais um episódio do podcast sensacional sobre séries chamado Cospe Engole. Ah, ou engole. Cospe ou engole? Isso. Cospe ou engole? Cospe ou engole? A gente vai falar sobre da paquera ao Dirty Talk. Dirty Talk, nudes, mando. Ah, manda? Já mandei. Deixa eu ver uma noite sua, amiga. Não. Comenta aqui Comenta aqui embaixo, embaixo. então, nude. Manda nudes. Manda nudes ou nudes? Manda nudes. Então tá, então manda As pessoas comentaram no último vídeo que não estavam achando. Então vamos deixar aqui embaixo o link do Spotify e do mentira. YouTube. Para as pessoas já entrarem e já saberem onde é que encontra esse Fechado, vou conteúdo deixar tudo aqui maravilhoso que é bonitinho pra produzido vocês. pelas pessoas que fazem parte do canal das Bi. É um orgulho que eu tenho desses meninos. Um beijo, Monimi. Um beijo, Monimic, de onde vocês estiverem ouvindo. No caso daqui. Um beijo. Beijo, Até semana que babies. vem.